Olá, Bignonias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser uma prática de biofísica, a prática de centrifugação, e é isso, bora comigo ver essa prática. A aula começou, era por volta de umas 9 horas e a gente ficou aguardando a professora chegar no laboratório que ia ter a aula. E a Gabriela foi mostrar pra gente o estado do jaleco dela depois dela ter usado o ácido no estágio. O jaleco dela estava todo furado e ela estava indignada. Aí a gente desceu para perto do laboratório porque a professora ainda não tinha chegado. E eu filmei o laboratório para mostrar para vocês, porque ele de certa forma estava preparado para a aula, então significava que a professora ia dar aula. A professora acabou chegando um pouquinho atrasada, mas chegou e eu fui me preparar, coloquei meu jaleco, prendi meu cabelo. Não pode ficar de cabelo solto e sem jaleco dentro de laboratórios, principalmente se for lidar com compostos químicos que podem causar dano. E a bancada estava arrumada, já estava preparada com essas coisas que a professora deixou em cima. A prancheta era minha, que a gente ia fazer as anotações dessa aula para fazer o relatório. E a prática ia ser principalmente com fungos e bactérias. Aí tá um fungo de pão. Aí a professora me corrigiu, mostrando que eu estava mostrando para vocês o lado errado do frasco, então que era para eu mostrar mais certinho para vocês verem. Enquanto isso, a gente ia anotando os tópicos da aula, o que a professora estava indicando pra gente, porque enquanto a gente observava esses fungos, a professora ia falando um pouco sobre eles e nos dando algumas dicas para a prática da noite. Nesse frasco tinha também um fungo de pão, mas só que criado em meio de carne de soja. E o meu grupo e a sala inteira achou muito interessante. E seria com os componentes desse frasco que seria a aula prática, mais um outro que estava em outro laboratório. Na lousa, a professora anotou os principais tópicos da aula, o que era necessário a gente observar. E ela começou a prática colocando um pouco de água naquele frasco com o fungo e a carne de soja e começou a triturar eles com essa ferramenta de vidro. E ela triturou bem para tirar toda a solução, o resultado que sairia dali, porque aquilo ia ser filtrado e o resultado dessa filtração ia ser o composto que a gente ia usar na aula prática que íamos ter no outro laboratório. E esse foi o resultado da filtração e eu fiquei responsável por levar o frasco até o outro laboratório. Tá vendo, gente? Essa mariposa aqui, ó, ela tá escondida na parede, ó, ela tá se disfarçando. Essa mariposinha aqui, ó, ela vai viver mais, vai comer mais, vai se reproduzir mais. Os genes dela vai passar pra frente. E depois do Gabriel ter explicado a evolução pra gente, ele foi lá atrás conversar com a professora. Ele começou a interromper a professora falando que ia explicar pra ela o que era evolução. E ele falou que ia com a motinha dele pra aula e ele não estava encontrando a chave, mas no final estava na mão dele. E esse é o Gabriel indo embora na motinha. A prática ia ser realizada em 3 laboratórios diferentes. O primeiro era o laboratório comum, que normalmente tem aula, que foi onde a gente filtrou a solução. O outro seria no laboratório de biotecnologia e no outro prédio ali na parte da zootecnia. A professora mostrou essa primeira centrífuga pra gente, que fica dentro de uma geladeira. E nessa centrífuga tava 2 beckers
2 vidrarias, na verdade, com soluções de fungos e uma de bactéria, que a professora ia mostrar os diferentes resultados para a gente durante a aula. Essa é a de bactérias. E ela ia preparar essas soluções para a gente antes de colocar na outra centrífuga. E a professora repetiu o que ela fez lá com aquela compostos de fungos com água, acabou filtrando e pesou eles com o auxílio de uma balança, porque era necessário a solução estar balanceada certinho para não dar nenhum problema quando fosse colocar esses tubos de vidro na centrífuga. E como a gente usa diferentes centrífugas nessa noite, a professora também preparou algumas soluções de fungos e com água filtrada nesses tubetes ali de plástico para colocar nas outras centrífugas que estava lá no outro laboratório, lá da parte do pessoal da zootecnia. E no final a professora pediu um voluntário, no caso foi o Gabriel voluntário dessa vez, para colocar os tubos na centrífuga, e ela explicou para a gente como funcionava, como se calibrava ela certinho, onde ligava, desligava, onde aumentava a velocidade. E ela explicou isso para a gente porque era algo muito importante a se saber. Então a gente foi para o outro laboratório que ficava lá na parte da zootecnia, que normalmente o pessoal da zootecnia tem esses laboratórios. E ficava bem pertinho desse segundo laboratório, então não foi uma caminhada muito longa. Eu e minha turma ficamos encantados com o tamanho dessa estufa, que era até maior do que a que a gente usava no laboratório de bioquímica. Então a professora chamou nossa atenção para o quanto é frio dentro dessa centrífuga, e o pessoal estava até planejando de colocar sorvete aí dentro. Gente, nunca coloco sorvete dentro da centrífuga. Então a gente voltou lá para aquele outro laboratório porque o processo daquela outra centrífuga já tinha terminado. E a professora foi mostrar o resultado para a gente da solução de fungos que ela balanceou anteriormente. E aquela partezinha branca ali foi o que decantou daquela solução. E ela foi explicar para a gente o porquê e o que era para a gente colocar no relatório. Normalmente nessas aulas a professora permite que a gente tire fotos para colocar no relatório, e ela mesma posicionou para a gente certinho. Então a professora pegou essa solução dos 2 tubos e colocou em outro com uma graduação para a gente ver mais ou menos o quanto que tinha resultado. E não deu muito tempo pra gente ficar lá, porque a outra centrífuga já tinha terminado de fazer seu trabalho.
Então a gente tinha que ir lá ver o resultado das amostras que a professora tinha colocado nela. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart is where you are. E a professora acabou liberando a gente após obter esses resultados, porque não daria tempo de finalizar, então vai ter uma segunda parte desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, pessoal, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda que esses vídeos cheguem para mais pessoas que tenham interesse. E é isso, beijos, beijos!